Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não desanime, que no momento certo Deus vai te surpreender. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você vive prestando atenção no comportamento das outras pessoas, esperando que elas façam algo, que elas facilitem a sua vida, ou que as coisas saiam exatamente da forma que você pensa, talvez você esteja desanimado, cansado, saturado. Porque é justamente isso. Quando a gente espera em Deus, nós temos um conforto. Quando nós esperamos das pessoas, nós temos decepção. Mais dia ou menos dia, alguém vai fazer algo que vai te decepcionar. E você vai colocar à prova aquilo que você chama de amizade, amor, trabalho, paixão. Infelizmente, cada um tem seus sonhos, cada um tem suas escolhas e cada um abriga um espírito diferente. Quando nós anunciamos o Evangelho, é para que o Espírito de Jesus ele possa reinar sobre todos nós, que o Espírito Santo possa conduzir o nosso comportamento. Mas nós vivemos numa batalha. E certamente, quando o mal ele não consegue atingir a nossa vida, ele vai usar de outras pessoas para tentar roubar a nossa paz. E é por isso que de vez em quando aparece um ou outro, justamente para isso, para testar a nossa paciência. Só que, independente do que aconteça à nossa volta, a nossa confiança em Deus, ela não pode se abalar. Por mais que essa vida, ela acaba nos pressionando. Parece que o tempo todo isso não sai. É como se você quisesse mudar de vida, mas o tempo inteiro aquela vida antiga, ela fica na sua cara, lembrando de você. Às vezes nós recebemos notícias e vemos, poxa, mas será que ninguém vai fazer nada? E sempre estamos esperando que alguém faça aquilo que nós poderíamos fazer. Nós terceirizamos a obrigação. Se Deus te deu uma vida, como deu a mim, enquanto nós estamos vivos e respiramos, ainda temos a oportunidade de servir ao Senhor. E sempre que nós agradamos a Deus, certamente que nós estamos desagradando ao outro lado. E por essa razão nós seremos perseguidos. Então, se nesse mundo a gente acredita que nós teremos paz, a paz que nós teremos é dentro de nós, porque fora pode ter certeza que vai ter uns endemoniados e uns atribulados que eles sempre vão passar na nossa vida para causar algum tipo de tumulto ou de confronto. Se a gente ir lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor lá diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha que, independente do que o mundo faça a nós, dentro de nós vai ter um sentimento totalmente contrário. E como é bom a gente poder se guiar. Se você acha que você vai começar a entregar sua vida a Jesus e o inferno ele vai ficar quietinho porque ele perdeu um dos criados dele, ele não vai, ele vai começar a retalhar. A primeira pessoa, quando nós começamos a nos converter, que vai vir questionar é os nossos amigos, entre aspas, aquele que a gente dividia o copo, aquele que a gente saía, ou aquela pessoa que tinha o controle sobre a nossa vida. Quando nós queremos a nossa liberdade, todos aqueles que têm interesse no que nós possamos oferecer, eles vão se sentir ofendidos. E é nesse ponto que você precisa confiar em Deus, no Espírito Santo, confiar que
com Ele é melhor porque você já viveu uma vida inteira sem Ele? E se Deus te encontrou agora desanimado, certamente são por conta dessas pessoas. E apesar delas nos pressionarem, do tempo inteiro estarem questionando, como fizeram com Davi, aonde está o seu Deus? Apesar de tudo isso, nós não desanimamos. Por quê? Porque nós cremos nas promessas de Deus, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na misericórdia de Deus. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantas vezes nós não recebemos uma notícia ruim? Quantas vezes não acontece algo que nós não gostaríamos, mas apesar disso, nós continuamos confiando em Deus e em seus planos. Se nós temos que passar por isso, passaremos com o Senhor dando glória. Então, não vão ser as más notícias que vão nos desesperar. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque nós sabemos em quem nós temos acreditado e sabemos que o poder de Deus ele é soberano, que a vontade de Deus ela é soberana. Então não adianta nada eu ficar dando poder para que outras pessoas elas controlem ou governem a minha vida. Eu dando autoridade para que elas digam o que eu posso ou não sentir ou fazer. O maior engano que nós podemos ter nessa vida é quando nós colocamos a palavra amor atribuída a um ser humano. Principalmente quando é relacionamento. E em ambos essas pessoas não tem Deus. Porque fica uma sensação que aquela pessoa é dona de você. Olha, você não pode fazer isso. Não pode, não pode. Quem te deu autoridade sobre a minha vida, sobre o que eu posso ou não fazer? A nossa autoridade, ela está sobre o Senhor. E não é à toa que quando você perde essa pessoa, você se sente abandonado. Diferente do Senhor. O Senhor, ele não nos abandona. E apesar que às vezes nós podemos muitas vezes estar abatidos, mas não destruídos, nós sempre encontramos um outro lado, uma outra forma de recomeçar, de reconstruir, de dar a volta por cima. Quando nós servimos a Deus com plenitude, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor da forma que Ele nos ensina na palavra, certamente que tudo isso pode acontecer. Porém, existe algo maior atuando em nós. Muitos podem olhar a tua vida e pensar, poxa, como que você suporta? Eu não suporto, o Senhor me faz suportar. Nós sempre temos que dar a glória a quem merece a glória. E aí quando nós começamos a nos chegar mais perto de Deus, sentir a confiança, sentir a paz, sentir o amor, sentir a vontade de orar, de ler a palavra. Quando o final de semana ele já não tenta mais quanto antes, quando nós percebemos que aquele caminho não nos leva a lugar nenhum, sabe? Aquelas ciladas, aquelas armadilhas, elas já não têm mais significado para a nossa vida. Nós começamos a entender que Deus ele preparou algo muito melhor e muito maior para nós. Nós sempre sabemos qual é o problema, mas nem sempre nós queremos resolver. O problema é que tantas vezes nós temos orgulho, muitas vezes nós temos raiva, nós temos ódio, nós queremos provar, nós queremos falar, mas são coisas que ainda que provado, ainda que falado, que queria mudar. Sabe, às vezes você quer impor algo para alguém, a sua vontade sobre a vontade dos outros e tá aí cansado. Sabe, não tem vontade de viver e não tem nada. E o que isso adianta? Se você não consegue governar a própria vida, o que você quer controlar a vida de outra pessoa? O que você acha que você pode acrescentar para a vida de outra pessoa se você não acrescenta nada para a tua própria vida? Sabe, nós temos que nos colocar na posição que Deus nos colocou. Deus ele fala na palavra que alguns pensam que são maiores do que são, e essas pessoas elas enganam a si mesmas. Ele diz assim, se você pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Então é melhor eu pensar ser nada, e se tiver que ser alguma coisa, Deus me coloca assim. Você acha que Deus ele preferiria usar alguém que se coloca como ninguém, ou alguém que é orgulhoso, alguém que iria roubar a glória, alguém que se acha demais? Não vai fazer isso. Então às vezes a gente espera um milagre, mas nós não proporcionamos que a nossa vida
possa abrigar esse Senhor que vai chegar. Se a gente ir lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, a palavra do Senhor ela diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então vamos lá. Vamos lá no começo? Tá, eu tô desanimado, certo? E eu tô acreditando nessa frase. Eu tô esperando Deus me surpreender. Legal. Então nós estamos na frase. Beleza. Mas tem um problema. Todas as pessoas vão receber essa surpresa de Deus ou tem alguma condição para isso? Segundo o Senhor na sua palavra, aqueles que o amam. Legal. Então assim, para que eu possa receber as promessas de Deus, eu tenho que amar o Senhor. Certo? Amar Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Então tá, então eu estou alinhando a minha vida às intenções de Deus. Eu estou obedecendo aquilo que o Senhor diz e estou praticando aquilo que está na sua palavra. Poxa, legal. E aí Deus, ele me conta alguma coisa que eu não sabia. Olho nenhum viu. Então é algo que não adianta eu ficar olhando a vida das outras pessoas e tentando comparar e falar, poxa, não, mas eu gostaria disso, não, mas eu gostaria daquilo. Não, meu, se é de Deus, é algo inédito. É inédito, porque é para você. Então você não vai ter visto e nem ter ouvido falar sobre nada disso. Não é isso justamente um milagre? Quando a gente olha Jesus curando as pessoas, um cego voltando a ver, eu gostaria, de verdade, não por espetáculo nem nada, mas de poder ter presenciado as curas que o Senhor fez. A emoção das pessoas que a receberam. O se importar, o olhar, o falar, a emoção. Então, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou. Cara, aquilo que Deus ele quer fazer por nós, ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém imaginou. Então, quando você fica aí tentando dizer para Deus o que ele deve fazer, tá muito baixo, a expectativa tá muito baixa. E é por isso que a nossa vida ela vai se modificando e se transformando, e quando a gente olha lá na frente, que nós entregamos a nossa vida lá atrás e começamos a nos converter, ela mudou tudo. Por quê? Porque as coisas que o Senhor tem reservado são totalmente diferentes, mas você tem que viver esse evangelho. E esse evangelho que é anunciado todos os dias, que Jesus ele morreu numa cruz para que nós pudéssemos receber essa graça, que esses discípulos e esses apóstolos perderam a própria vida para que essa mensagem ela pudesse ter passada adiante, né? O mundo ele tentou sufocar essa mensagem de tudo quanto é jeito, sabe? Então quando você se converter genuinamente, Deus ele vai ter muito mais. E eu falo pela minha própria vida, pela minha própria história, pelas coisas que eu já passei, pelas coisas que eu vivi não há muito tempo. Eu nunca imaginei que depois de 22 anos trabalhando num lugar eu sairia dele. Mas se você me perguntasse ano passado sobre isso, nunca iria imaginar. E olha hoje como nós estamos. Ah, mas isso é bom, isso é ruim. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque eu confio em Deus. Ele me conduziu até o momento que era necessário. Então a gente permanece nas coisas enquanto elas são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento, para o nosso conhecimento. E conforme nós vamos progredindo na fé, Ele vai colocando nós de um lugar para outro. E às vezes quando tem uma mudança, você acha que é o diabo que está fazendo um transtorno na sua vida. Cara, 22 anos. E eu louvo ao Senhor e agradeço ao Senhor por isso. Ah, mas não importa. Durou o tempo que tinha que durar. E às vezes você olha uma mudança que teve na tua vida e tá preso àquilo, apegado. Meu, se eu sou apegado ao passado, como é que Deus pode me dar algo que eu nunca ouvi, que eu nunca imaginei e que eu nunca nem pensei? Então assim, se você confia em Deus, deixa o Senhor se revelar, deixa Ele dar as ideias, deixa o Espírito falar com você, deixa Ele cuidar da tua vida. E assim como transformou a minha vida, transformou a vida de outras pessoas. E eu agradeço a Deus por isso.
quantas vezes nós não estamos num processo que aquilo está nos sacrificando? Diga uma pessoa que ela é viciada em alguma coisa, que tem um costume de todos os dias, e bebe, e droga, e não sei o quê, e come mais do que precisa, sabe, é remédio, tudo que é demais não faz bem, tudo que é demais se torna veneno. Qual é a diferença de um remédio e de um veneno? É a dose. Se eu pegar um remédio que pode me curar, ele pode me matar também pela dose. Então assim, tudo que a gente faz em excesso, mas quando a gente tira esse comportamento da nossa vida, quando nós começamos a zelar e cuidar do nosso corpo, quando nós começamos a prestar atenção nas coisas que nós falamos, quando nós tiramos a mentira da nossa vida, quando nós reconhecemos o valor das pessoas, sabe, um obrigado, um bom dia. Sabe, eu não sei, você costuma dar bom dia para as pessoas? Eu dou um bom dia, tem gente que fala, nossa, adoro o bom dia que você dá. Eu dou de coração, de peito aberto. Você sabe por quê? Porque quando eu dou o bom dia é como se eu estivesse conversando com o Senhor. E nós estamos todos ouvindo essa conversa. E quando eu paro de falar, o Senhor permanece na sua vida e conversando. E eu tenho certeza que durante o dia você ouve o Senhor falando com você outras vezes. Antes você ficava ansioso para encontrar alguém para falar, hoje você conversa com Deus. Sabe, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo, aquela incerteza, tudo vem trabalhando e vem diminuindo. Isso é com o tempo, não precisa ter pressa. Não é do dia para a noite que nós vamos receber um problema que é de uma vida inteira. Mas o problema é que ele vai ser resolvido. E esse é o ponto. E quando eu começo a pensar do jeito certo, aquele desânimo, ele sai. Quantas vezes eu já não fiz algo e no fim eu tive que refazer tudo de novo? Vamos imaginar uma situação. Você está lá escrevendo um texto, alguma coisa no computador e acabou a energia. E era um texto criativo. Aí você vai ter que sentar e fazer. Não tem problema. Se aquilo está dentro do meu propósito, ainda que eu fale 100 vezes, eu vou ter que continuar tentando. Porque eu estou me capacitando. Talvez eu não esteja tentando do jeito certo. Talvez esteja tentando com o meu entendimento ou com o meu ego. E às vezes o Senhor não quer desse jeito. Menos é mais. Sempre, sempre, sempre. Mania de querer ficar colocando detalhe em tudo quanto é tipo de coisa. Vamos imaginar uma coisa. Se você me pedisse, olha, eu quero uma camiseta branca. A probabilidade de eu ir em qualquer loja e encontrar para poder te dar é muito grande. Agora vamos imaginar que você fala assim, olha, eu quero uma camiseta branca, que numa manga tem uma fitinha rosa, na outra tem uma fitinha azul, e na parte de trás tem um escrito preto, e assim você começa a colocar um monte de detalhe. Você acha que qual que é a probabilidade de eu achar numa loja ela? Muito difícil. E às vezes é isso que acontece nas nossas orações e nos nossos sonhos, nós colocamos detalhes demais. Então pede simples, agradece, faz. Deus ele sabe do que nós precisamos, sabe? Deus sabe o que nós queremos, Deus sabe tudo. O que ele quer? O que ele falou? Aqueles que o amam. Você quer receber isso que Deus preparou? Ama a Deus, já está preparado, essa é a questão. Está preparado para quem? Para quem ama. Então tá, vou amar o Senhor mais do que qualquer coisa nessa vida, mais que a mim mesmo, mais que a pessoa que eu tô, mais que meu pai, mais que a minha mãe, mais que meu filho, mais que qualquer coisa, mais que qualquer coisa. Acabou, resolvido. E aí você vai começar a ver e viver. Eu estou dando um testemunho. Essa palavra, essas palavras, nenhum viu, nenhum ouviu e nenhum imaginou, eu já vivenciei tudo isso. E é real. E é real. Você sabe quando a gente sabe que Deus fez algo na nossa vida? Quando eu conto a graça e a pessoa não acredita. Parece história de pescador. E eu amo de paixão. Que o Senhor, mesmo na minha insignificância, Ele consiga ainda encontrar utilidade na minha vida. Deixa Deus te surpreender. Coloca o amor no lugar certo. Não desanima que não vale a pena não, tá? Lembra sempre, nós não estamos abandonados. Não seremos destruídos. Não seremos desamparados. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor te dê força, te dê ânimo, te dê a certeza. Que Ele possa agraciar a sua vida com a presença do Espírito Santo. Que grandes coisas estejam preparadas para você. Coloque o amor no lugar certo. Combata os teus vícios. Chega de dar desculpa, de reclamar, de falar, de culpar. Passou, já era, já foi. Vamos viver
o que Deus preparou, que é muito melhor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.